Estamos começando mais um Saúde e Negócios aqui, uma iniciativa do Instituto Domus com a Chave Mestra, um programa dedicado para você que quer aprender mais sobre saúde e também negócios dentro dessa área. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que, além de ser uma convidada, também é uma pessoa que eu conheço muito. A gente é co-irmão, porque eu sou amigo, irmão do irmão dela, e a gente É tudo descobriu isso irmão. na parceria. E hoje você vai ficar sabendo muita coisa sobre a questão de pediatria com a nossa amiga doutora Marli Rio. Olha, Marli Rio, depois no final nós vamos falar aqui o Instagram dela. Bem-vinda, minha amiga. Tudo Olá, bem? muito obrigada pelo convite. Isso. Ótimo estar aqui com você. Que isso, é uma honra. É uma honra estar aqui com você. Para começar, eu sempre falo o seguinte: a gente está aqui, gente, por isso que eu falo para vocês seguirem, notificar aqui, que sempre nós vamos estar vindo com conteúdo, praticamente com quase 2 conteúdos entregue aqui por semana a partir dessas datas que vocês estão vendo. Então, se você não viu, tem vários podcasts que já passaram a partir da psicologia, que é a parte de TEA, doença neurodegenerativa. O Dr. Paulo falou sobre a questão de prevenção de doenças cardiovasculares, né? E hoje a gente está aqui com a doutora Marli para falar sobre a questão da pediatria. Mas a gente sempre promete que a gente não vai ficar no contexto tudo que você acha na internet. Então já vai compartilhando para as mães de primeira viagem, porque a gente tem uma coisa muito especial aqui, é polêmico. Por quê? Porque a gente tem um compromisso com você de trazer coisas novas. E eu vou focar aqui hoje com a Marli uma coisa que eu sou, assim, que eu admiro muito, acredito estar muito formatado, num assunto muito importante dentro da pediatria, que eu já vou pedir para que ela comece com esse assunto, que é a questão da mãe. Eu chamo mãe de primeira viagem, me corrija se eu estiver errado, mas é um grande projeto que você já está desenvolvendo. Inclusive, ontem, ela nos presenteou num evento de saúde e negócio que nós temos uma vez por mês, com a palestra dela sobre esse assunto. Marli, como que veio na sua cabeça? Como surgiu essa ideia de pensar também dentro do hemisfério aí da pediatria, na questão da mãe, da mamãe? Olha, esse ano eu faço 30 anos de formada. Então são 30 anos atendendo mães, né. E o que que eu observo que, não é o estresse da mãe não é só relativo ao bebê. As mães, elas vêm com muitas dúvidas do bebê em relação ao bebê, mas em relação a elas também. Hum. E eu comecei a observar que, como essas dúvidas não são sanadas muitas vezes, isso gera uma angústia que atrapalha também no restante, no amamentar o bebê, no cuidar do bebê. Porque o que eu falo é assim: não é mãe só de primeira viagem, porque cada gestação é única. Ah, Ela pode ter tido uma gestação que ela não sentiu absolutamente nada, e ela pode ter tido uma outra gestação que ela teve inúmeros sintomas, né. E o pós-parto também, ele pode ser completamente diferente. Então eu digo que quando a gente tem um bebê, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. é. Então eu falo que é uma mãe recém-nascida, Hum. porque até ontem ela estava lá com barrigão, assim, programou tudo, cuidou de tudo para a chegada do bebê, leu tudo que podia ler a respeito de cólica, de refluxo, de sono do bebê, de como dar banho, quais os melhores produtos, mas a informação relativa a ela, a gente não encontra com tanta facilidade. Não uma informação onde houve uma triagem, porque o que eu tenho observado nos atendimentos também é que o excesso de informação, hoje a gente tem a facilidade, você entra no Google, você entra no ChatGPT e tem assim, uma quantidade de informações gigantescas. Só Verdade. que aparece desde a coisa mais simples até a mais grave, a mais complicada. E a mente da gente vai direto naquela que é mais grave, não é? Verdade. Então, essas informações, muitas vezes, ao invés de ajudá-las, atrapalham. E Puxa. não existe nada que você pegue que seja focado no pós-parto. Você tem muitos livros voltados para o recém-nascido. Eu até fiz também um pequeno guia do recém-nascido, que é um guia direcionado para as mães,
assim, com uma linguagem muito tranquila, muito fácil, que a mãe vai ler, vai se identificar, vai saber o que fazer, e não vai entrar em desespero. Ela vai saber se ela precisa marcar consulta, se ela tem que ir logo para o médico, o que que ela pode fazer em casa para melhorar aquele sintoma, voltado especificamente para as pessoas de maneira geral, não é um livro técnico, Sim. né. Só que e para a mamãe? Quer dizer, e para essa mãe recém-nascida? Porque ela pode não ter tido nada numa outra gestação e dessa vez ela tem inúmeros sintomas. E vai muito além de sintomas, né. A gente vê que no decorrer do primeiro ano de vida do bebê, existe uma série de demandas para essa mãe. É. Então a gente tem que pensar que, ela tem aquelas alterações no pós-parto. Então, sangramento é normal? Aí elas pensam: "Mas quanto de sangramento? Qual o volume? Quanto tempo? O que que eu tenho que fazer?" E eu abordo todos esses temas. A gente vê bastante coisa sobre depressão pós-parto, eu também falo disso lá, e tem outras coisas que muitas vezes elas não se sentem à vontade de perguntar. E Sim. geralmente o que acontece é que elas fazem o pré-natal, elas acompanham com aquele obstetra, o neném nasceu, elas vão lá, fazem uma consulta para ver se a cicatrização tá boa, se tá tudo bem, mas para ali. Elas muitas vezes não sentem, vontade de compartilhar determinadas dúvidas. E na pediatria a gente chega, olha o bebê, pesa, mede, orienta tudo sobre o bebê, mas e aquelas dúvidas que ela tem que ela não conseguiu, tirar com ninguém? E tem coisas que são extremamente pessoais e que você não vai gostar de dividir com qualquer pessoa, Entendo. né. Então, assim, nos meus atendimentos durante esses 30 anos, eu percebi que tem muita coisa que não é orientada, que tem muita coisa que não é dita, Olha, e nós somos responsáveis por enxergar aquilo que também não é dito, né. Porque eu sei. digo, uma mãe bem cuidada, você tem um bebê bem cuidado. Você Perfeito. Fruto não cai imagina longe do pé. Sim. você imagina a situação, durante a gestação ela é uma barriga. É estranho a gente falar isso, mas É, a sensação que dá é isso, porque é. todo mundo vai, passa a mão na barriga, e tudo é sobre o bebê, e tudo é sobre, comprar coisas para o bebê, e ali ela é a pessoa que está carregando o bebê. O bebê nasceu, ela tem uma série de responsabilidades com essa criança, e vai todo mundo para cima do bebê. "Ai, que bebê lindo", não sei o quê. Então, muitas vezes ela está Puxa, rodeada de pessoas, mas ela está sozinha. foco tá no bebê, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar Exatamente. nisso, É, interessante. Meu Deus, olha. ela muitas vezes ela tá ali, mas, eles como ela não carrega mais o bebê, é como se ela tivesse sido apagada ali, Meu a gente Deus, começa a ver só o bebê, verdade. né. E acontece tantas coisas nesse período que as pessoas não prestam atenção, não é que elas não queiram saber, não é que elas não tenham interesse, é realmente porque você vê aquela coisinha pequenininha, linda, sorrindo É, e tal, você acaba desviando um pouco o foco, né. verdade. Mas é difícil, a gente vê situações, durante as minhas consultas, acho que como eu sempre tive, o cuidado de quando a mãe chega, eu logo pergunto, eu vejo o bebê, brinco com o bebê e tal, mas eu pergunto: "Como você está?". Como é que está a Perfeito. sua recuperação? Como é que você está se sentindo? Porque existe uma glamorização hoje dessas coisas, né? Você vai no Instagram, tem aquela mulher que acabou de ter o bebê, que tá ali maquiada, linda, maravilhosa, com o bebê É, no colo, né? Ai, tudo lindo, tudo maravilhoso. É lógico que a maternidade é maravilhosa, tem coisas lindas, né? é, Mas tem também uma série de dificuldades, perfeito. né. A mulher muitas vezes não consegue levantar, escovar os dentes, pentear o cabelo, não tem tempo para ir num banheiro fazer xixi em paz, Sim. não dorme dias e dias, É, não verdade. tem um tempo para tomar banho em paz, entendeu. Então é uma demanda muito grande, uma cobrança muito grande em cima delas, e uma comparação o tempo todo. E ela mesma começa a comparar, porque ela vê aquela mulher com aquela vida maravilhosa, toda com os cabelos penteados e tudo, ela fala: "Gente, mas eu não tenho tempo para ir no banheiro", Pois, né. é um contraste assim, meu Deus. Exatamente.
E tem muitas outras coisas, por exemplo, a mãe é muito cansativo à noite, ela vai e põe o bebê para dormir na cama com ela. Muitas vezes o que acontece? O pai vai dormir no chão. Verdade. E aí depois para tirar essa criança da cama, é complicado, Aham. né. E o pai acaba ficando de lado. Então é muito comum também existir algumas coisas no relacionamento do casal, porque ele começa a ver que a mãe só tem olhos para a criança. Também ele começa a ser ali, E ele assim, começa a se sentir colocado de lado. Você não poxa viu vida. ontem que o rapaz falou quando eu toquei nesse assunto? Vi, eu lembro o Anailson da É, Ozonotec, verdade. ele falou: "E o É, pai?". e o O pai? pai também se sente, É, de lado, mas o foco da mulher naquele período é o bebê, porque tem coisas que só ela pode fazer, é né. verdade, Se ela tá amamentando, é só ela que vai poder dar de mamar, é verdade. né. Tem que acordar, vai ter que contemplar Exatamente. tudo. E é necessário pedir ajuda, né. Hum. Ah, as pessoas sempre me perguntam, né: "Ai, o bebê nasceu, pode receber visita?". Mas eles perguntam se pode receber visita por causa do bebê. Mas alguém perguntou se pode receber visita por causa da mãe? Porque É, imagina a situação, ela acabou de ter um bebê. Ela muitas vezes, se for cesárea, está com a barriga cheia de ponto. é, Ela está com dor. A rotina dela mudou completamente, é, né. Ela não está dormindo, ela mal tem tempo para se alimentar, é, ela está exato. aprendendo a dar de mamar para o neném. É conveniente receber visita? É, acho que não, é verdade. Hum. As pessoas só pensam realmente no bebê. Olha, eu tô falando por mim aqui. Impressionante. É É. verdade. Assim, as pessoas perguntam: "Ah, mas não tem risco dele pegar doença?". E a mãe? Ela também tem risco. Ela acabou de passar, por um parto e ela tá cansada e ela tá mais vulnerável. Eu brinco que é assim, se É. for visita para ir lá ajudar a lavar roupa, lavar a louça, fazer comida, arrumar a casa, pode ir, Isso é boa, muito boa. né. Visita Vou para guardar isso isso para usar. pode. Se não for para isso, espera um pouco. A hora É, que ela se sentir bem, descansada, ela vai chamar. Porque a perfeito. gente sempre olha mesmo pelo lado da criança, mas aí eu comecei a pensar, essa demanda que eu comecei a perceber foi porque nas consultas, como eu sempre tive essa abertura com elas, elas começaram a me trazer essas coisas. Então, É, assim, mãe que está naquele período do primeiro ano de vida, cuidando do bebê, lá se matando, e marido que acaba traindo, a dificuldade de voltar com o próprio corpo, o medo de não voltar a ter o corpo que tinha antigamente, é uma né. insegurança muito grande, né, que Exatamente, porque a imagem dela é, muda, né. Ah, medo de amamentar e ficar com o corpo diferente, de não ter mais a mama do jeito que tinha antes. é. Dificuldade de voltar à vida amorosa com o marido. São muitas coisas que elas trazem pra gente, sabe. E com essa experiência você trouxe, então, várias vertentes dentro dessa mãe recém-nascida, independente se ela é mãe de primeira viagem ou não, Exato. existe, para ela sempre vai ser uma mãe recém-nascida, porque são vários fatores que vai alterar em Cada diversas criança é fases. única e cada gestação é única. Incrível, é verdade, faz sentido. Marli, amiga, eu vou fazer uma pergunta para você. E como você organizou isso? Hoje para as pessoas terem esse acesso, eu acredito que são 2 tipos de acesso. Eu sei que você foi coautora com a gente no Instituto Domus, do Saúde e a Prevenção também, escreveu um belo num capítulo, a gente leu, mas você também tem, você organizou, você formatou uma forma de entregar isso para as mamães. Sim. Como que elas acessam? Como você já isso já está pronto? Tá, é assim, eu consegui colocar eu primeiro fiz o guia do pequeno recém-nascido, e aí depois eu fiz o guia da mãe recém-nascida, porque hoje eu falo que é um atendimento da díade, mãe e o filho ou filha.
né. Fundo. Eu não vou olhar só para um, eu vou é lógico que o meu foco é pediatria, eu sou pediatra, mas eu tenho que dar um suporte para essa mãe conseguir a ajudar a criança a se desenvolver bem e ela estar bem durante esse período, que é, na verdade, a vida toda, né, Pois é, porque sistêmico. cada fase é uma fase diferente, mas elas continuam tendo dúvidas, elas continuam tendo inseguranças, medos. E aí nesse primeiro momento eu foquei no período, neonatal. Eu tenho um site e nesse site você tem um local onde você vai ter acesso ao pequeno guia do recém-nascido e ao guia da mãe recém-nascida. É gratuito, é uma Ah, que legal. linguagem muito simples, voltada para que as mães, leiam lá quais são as principais coisas que podem acontecer. Pode ser que falte algumas, que algumas delas tenham tido algum outro tipo de experiência, algum outro tipo de dúvida. Estou aberta para enviarem para mim, Legal. mas assim, é muito voltado para essa minha experiência nesses meus 30 anos. É só entrar lá e ter acesso Olha a isso, esses gente, guias. parabéns, viu, pela ação, amiga. Eu não sabia que era gratuito. Então, você que está em casa, eu vou pedir para ela repetir aqui para vocês. Anotem aí. Compartilha para quem está precisando, né, Marli? Eu falo para as pessoas, a gente está usando isso aqui justamente para esse bem. Então, compartilha, marque pessoas, pergunte para ela, que nós vamos mandar o link para Marli, vai estar aqui no YouTube, o Wendel Domus. E compartilhe mesmo e façam suas perguntas aqui. Eu vou deixar ela repetir aqui para vocês anotarem e estarem acessando esse material, esse O conteúdo. site ele tá no www.dramarli com i. Não tem ponto depois do DRA. Não, é Tá. DRAMARLIO, marlirio.com. Ponto .com só, não tem o BR. Exatamente. Tá, Lá você vai ter acesso a esses 2 guias perfeito. como um carinho, entendeu? Como um abraço para essas mães, porque divulgar as informações é Eu vi muito uma coisa aqui na minha importante. cabeça, agora essa é a intuição. Eu falo que as pessoas, a Espírito Santo, quando ativa. Mas para pensar nisso, viu? Eu vou dar uma ideia. Eu pensei num box. Porque assim, eu sou da velha guarda, não tenho medo de falar nisso, eu gosto de ler, né? Aqui, você vê aqui a chave mestra, são tantos livros, seu livro é físico. Mas guarda no coração, e quem sabe se fazer um box, de um lado o guia do recém-nascido, dentro desse box, e de outro lado o guia da Mas no site estão os Estão 2. os dois. Não, mas falar assim, para quem gosta de ler físico, Ah, guarda no seu coração, talvez daqui um ano você vai vir falar comigo aí. Pensa nisso, quem sabe um projeto eu acho editorial que físico. excelente, mas assim, o importante justamente é a gente ter essa troca, Não. porque é o que eu falo, tem a higiene de informação. Ali Isso. eu Se triei a resumiu, informação mais importante, porque senão na internet a gente e acho que fica você fez igual o perdido. Dr. Paulo, né? O Dr. Paulo fez o Coração Blindado, com uma linguagem mais popular, mais acessível, mais Exatamente. fácil de Não é um entender. livro técnico, é um guia de informação para Pra- as mães, Olha que legal. entendeu? E eu acho que esse período que vem agora vai ser muito importante, porque também é uma oportunidade delas me falarem: "Olha, aconteceu isso comigo, olha", para que eu tenha um olhar também mais amplo de outras situações que por acaso não tenham vindo até mim. Então, futuramente, quem sabe, não é? Não é Pensa nesse projeto, que seja abençoado. Li, vamos aproveitar aqui a oportunidade. A gente está entrando nesse tempo de chuva, de frio, e eu estava observando uma das coisas mais que as mães ficam preocupadas em relação à sua área é em relação a doenças respiratórias. respiratórias, né? O que você falaria assim na questão de prevenção mesmo em relação a esse período? Olha, hoje, primeira coisa, vacinas, né? A gente tem no Hum, mercado, inúmeras vacinas, então tem a vacina de gripe, tem a vacina de covid, tem a vacina, anti-pneumocócica, né? E essas vacinas, elas são de extrema importância, elas olha aí. têm que estar em dia. Às vezes a mãe faz a de gripe num ano, no outro não faz, elas têm que ser feitas anualmente, porque as cepas são diferentes. Eu falo que os Ah, bichinhos são diferentes, né. Os hum, bichinhos que vieram esse ano são diferentes dos que vieram no ano passado. É pois é, lógico que a do ano passado, ela também dá uma protegida, mas o ideal é que essas vacinas sejam feitas anualmente, normalmente. né. Aqueles cuidados básicos que a gente sabe, lavar sempre bem a mão,
né. Se possível, hoje você tem no mercado alguns soros, algumas coisas para colocar no nariz que ajudam a manter a região hidratada, Uhum. né. Alimentação adequada, né, É com sempre as bom. vitaminas, com os minerais, tudo que pode ajudar nessa imunidade. Evitar, por exemplo, nesses períodos que está muito frio, que está chovendo muito, ir a locais, muito fechados, que tenham muitas pessoas, no mesmo espaço, Hum, respirando o mesmo ar, porque a gente não sabe se tem alguém doente ali é, ou não. Né, é, evitar receber, visitas de pessoas que estejam resfriadas, que estejam doentes. E existem uma série de outras coisas que podem fazer, que você pode fazer, num acompanhamento médico com o pediatra, para ajudar na imunidade. Você tem vacinas via orais, você tem medicações fitoterápicas, você tem medicações, para tratar alergias, né. alergia. Então tem muita coisa que pode ser feita. Por isso que é importante o acompanhamento do seu filho, com de preferência, se possível, com o mesmo pediatra ao longo da vida, né. A gente É, sabe que hoje é mais difícil, mas assim, fazer de 1 a 2 consultas anuais, dependendo anuais. da faixa etária. Os bebezinhos, as consultas são mensais, Ah, são né, mensais, é são verdade. mensais. Eu sempre tive uma curiosidade, até que idade vai a pediatria ali, o atendimento? É, É assim, teoricamente, né, antigamente seria até 18 anos, mas hoje a gente tem, uma especialidade que chama ebeatria, que pode olha. atender a partir dos 12 anos, dos 12 aos 18. Mas o fato é que existem poucos ebeatras, né, a Ah, entendi. maioria atende pediatria geral. Entendi. Então aí vai muito de médico para médico, Perfeito, né, entendi. Poxa, mas até interessante. 18 anos. Legal. E como que você está atendendo hoje? Você qual região? Aonde você atende? Como as pessoas Eu acessam? atendo consultório particular. Eu atendo em 3 regiões, Tá. porque, acontece que São Paulo é muito grande e eu tentei, focar em 3 regiões. Uma é ali na região do Ibirapuera, um Tá. dos consultórios, o outro é na região do Tatuapé, e a outra o outro que é mais próximo de onde eu moro, que é na região ali do mais sul, que é o Marketplace. Legal. Né, são locais que têm acesso a estacionamento, que tem uma estrutura muito boa para receber esses pacientes, você não tem, aquela a sala de espera totalmente abarrotada de gente, Sei. justamente para evitar o risco de contaminação, né. Que legal. E como que as pessoas te encontram? Na rede social hoje ou é telefone? Então, o telefone para marcar consulta é o 11 Tá, 96263 3232. Mas se você me encontra nas redes, tem o meu Instagram, que é o perfeito. doutora, Marli Rio, né. Tá, Você tem através se você procurar no Google também, você vai encontrar, doutora Marli Rio Pediatria, lá tem até o local para você, clicar, e tem os 2 sites, né, que é o doutoramarlirio.com.br, que é ligado ao local que eu trabalho, que você já pode marcar direto pelo link ali, ou pelo outro site, que é o que tem os guias, também é possível. legal. Então, repetindo o telefone e o Instagram. O Instagram é doutora Marli Rio. Tá, E o telefone é o 11, São 11. Paulo, 96263 3232. Então, você que tá aí agora não tem mais desculpas, tem aqui uma super, eu falo que é super porque é super pediatra. Gente, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo esse bonequinho aqui, ó, que lindo? Tem um nome que fala, né, esse padrão aqui, foi um presente que eu ganhei ontem, que já estava guardado desde Há meu aniversário bastante praticamente, há tempo. bastante tempo. Dezembro da Marli, que tá aqui hoje comigo. Então, assim, eu vou deixar, gente, agora como padrão para me acompanhar em todos os meus É o podcasts, mini Dou, é o o mini mini Domus, Wendel. é o mini Wendel aqui. Quero agradecer muito. Fala um pouco desse trabalho, é uma amiga sua, né? É,
Ela trabalha com crochê, faz trabalhos incríveis, e eu precisava dar um presente para o meu padrinho de aniversário de 80 anos, e eu não sabia o que dar. Aí eu peguei uma foto dele e falei: "Se eu mandar fazer um bonequinho, né?". Aí ela virou para mim e falou: "Olha, eu nunca fiz, mas eu vou tentar". E eu fiz a imagem no na inteligência artificial, mandei para ela, ela fez, ficou Igualzinho. igualzinho. E ela faz, assim, coisas absolutamente incríveis. Ai, que legal. Como que ela chama? Você tem Ela o chama Margarete Gerardelli. olha que legal, eu vou deixar o pessoal procurar, viu. Quem quiser, um bom presente, tá vendo aqui, ó. Eu amei, de verdade, gente. Isso aqui são coisas, né, são autênticas. Então, assim, ó, você vê, eu já vou usar aqui porque isso representa a amizade, representa é um presente porque faz presente, né, e também é um símbolo, porque a gente tem o poder dos palcos, o corpo em oratória, que tá ligado à minha vida também, à vida da minha superação com a comunicação. Poucas pessoas conhecem um pouco da minha história com comunicação, mas eu tinha trauma de falar em público, né, tinha gagueira Eu também tinha. nervosa e tudo mais, tive que vencer isso. Hoje eu ajudo pessoas, porque eu consegui vencer, então eu arrumei um caminho de vencer e eu falei: "Poxa, agora eu vou tirar essa dor de quem quer sair E um dessa dor, não caminho fazer". de vencer é ajudar o próximo. É o próximo, não tem Quando a coisa gente melhor. percebe que aquilo que a gente está fazendo é para ajudar o próximo, a gente vai perdendo esse medo e vai perdendo É, essa inibição, é verdade. né. Entra uma energia, entra uma força maior dentro da gente, assim, tudo que eu fiz que foi por uma intenção física, que eu falo que é material, embora nós temos a nossa necessidade, nós temos que pegar lá a pirâmide de Maslow, tem a escala das necessidades, as primeiras são fisiológicas, depois vai, e o topo tá o status, né, que eu falo. Isso, o topo é sustentado pelo ego. E não tem jeito, nós somos seres humanos, somos falhos. E às vezes a gente esquece que a gente é passageiro, que tudo vira pó. E às vezes a gente persegue e sobe um monte errado, persegue algumas coisas que a vida vai passando e fala, mas meu Deus, né? Se eu soubesse que nada disso faz sentido há tantos anos atrás, e a gente vai aprendendo que a maior essência é realmente isso que você falou, né? Ajudar o próximo, aí na missão. Só que não é fácil acessar isso, essa verdade, Não. porque o ego, ele vai impedindo, né? Porque o ego, ele mostra outros caminhos, mostra outras ilusões e tudo mais. Eu falo assim que essa moda que tá, missão, tá não sei o quê, é muito bonito, mas se ficar só no discurso, no argumento, você não acessa. Mas quando você acessa, queima o coração. O negócio fica assim que você não consegue ficar mais longe, você quer ajudar cada vez mais. Isso é o que vale. Viga, eu sei que tá chegando ao fim, eu acabei pegando espaço aqui, a gente se Imagina, empolga tá pro lado ótimo. bom, mas eu quero agradecer o presente. E como a gente tá chegando ao final, a gente sempre faz aqui. Eu queria saber se você quiser falar, se tem vindo projetos novos, se quiser falar alguma coisa sobre novos projetos também. Mas eu deixo as considerações finais para você. E quiser deixar uma frase que a gente sempre fala, uma frase de efeito, eu falo para as pessoas que chegou até o final aqui: siga a Marli, volta a dizer, fortalece, porque a gente fala, né? Que ela falou aqui, gente, não é por nada, a gente não tem isso, a gente é superado, não tem ego esse negócio de seguidores, mas assim, tem tanta coisa na internet que não tem utilidade pra nada, que você que milhões de seguidores. Vamos fazer as coisas boas também, crescer e chegar mais longe. Então siga a Marli, siga aqui o canal, compartilhe e ouça ela agora no final, porque ela vai deixar essas considerações para que você se encoraje para as mamães aí, para quem não é mamãe, mas conhece uma mamãe, conhece uma pessoa aí que está em pré-natal, ela também faz esses atendimentos, não deixe de marcar ela aqui e de compartilhar. Eu vou falar um pouquinho sobre luto, né. Eu acho que tudo isso que eu venho trazendo é justamente porque eu passei um período muito difícil com a perda da minha mãe. Eu acho que quando a gente perde uma pessoa muito próxima, é como se a gente tivesse, de certa forma, morrido, porque É, a gente deixa de ser o filho daquela pessoa, a gente deixa de ter aquelas características que a gente tinha antes, né. E aí você começa uma viagem para dentro de você mesmo. E olha, você tem que encontrar ali um motivo para você seguir em frente. é, E a resposta vem, daquilo que te traz paz, daquilo que te faz bem, daquilo que também é uma forma de amor nessa vida, olha né. isso. E eu tinha 4 anos quando eu falei para minha mãe que eu queria ser pediatra. Olha, 4 anos, eu nunca tive, dúvidas de que eu queria ser pediatra. Então, cuidar do próximo, cuidar das crianças é uma forma de amor e isso, me ajudou a seguir em frente. uau, Então, assim, as pessoas
que passam pelo luto, eu acredito que elas tenham que olhar para dentro de si mesmas e se resgatar. Ó, Resgatar aquilo que a deixa feliz, aquilo que faz com que ela tenha um propósito e que faça o bem. uau. Principalmente isso, né. Hum. E acho que a frase de efeito, a frase que eu poderia dizer, não é nada do outro mundo, mas é uma coisa muito verdadeira, que uma mãe bem cuidada, uma mãe apoiada, uma mãe feliz, traz para você um bebê bem cuidado, um bebê feliz e que se desenvolve da melhor maneira possível. Uau, olha, fica a melhor dica. Se cuide, porque é aquele negócio, a frase que eu sempre falo para pessoas: ninguém dá carona a pé. Esteja bem, né? Quando as máscaras caem, né, no avião, com a maior dica, põe primeiro o oxigênio em você para depois você ajudar o próximo. Então, sempre esteja bem. Fique com a mensagem da nossa amiga doutora Marli. Obrigado, Eu te gratidão, viu? Muito agradeço, obrigado mesmo, de sempre um coração. prazer. Então, eu fico aqui com vocês e até o próximo Saúde e Negócios.